O valor dessa operação foi de 8 bilhões e 100 milhões de reais. Olha o dinheiro meu, seu, nosso, do BNDES. 8 bilhões e 100 milhões de reais num empréstimo que não seguiu o que determina o estatuto, o regulamento, o regimento que seja do BNDES, que tem de passar por uma série de garantias que foram dispensadas essas garantias. Segundo a informação da Polícia Federal, tudo indica que o prejuízo do BNDES nessa operação foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O prejuízo que você, nós vamos pagar para esse grupo JBS, que olha, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E quem foi que autorizou e fez naquele momento essa negociação? Antônio Palocci. Antônio Palocci, conhecido como o italiano, não é o Pós-Itália. O Pós-Itália é o Guido Mantega, que tem outro codinome, o bandido. Guido Mantega era chamado também de Antônio Palocci ainda não fez delação premiada. Não, tá louquinho pra fazer. Na hora que fizer... Ai. Aí, Joséval... Eu não quero nem estar perto de mim. Aí ele vai mostrar esse grande empresariado, o sistema financeiro. Eles compraram leis, eles venderam leis, medidas provisórias. Não, mas tem mais coisa. Eu queria falar alguma coisa a respeito dessa questão desses 8 bilhões e meio dessa operação Bullish, que na verdade é a injeção de dinheiro em determinadas empresas, valorizando, evidente que artificialmente. E Bullish vem de bull, touro, é o animal que ataca de baixo para cima, é o símbolo lá nos Estados Unidos, né? Certo. 2007, portanto, há 10 anos. E eu me lembro que nessa época eu tive contato um grupo de grandes criadores de gado da minha região, do interior, lá de Presidente Prudente, falou comigo a respeito da atuação do BNDES nesse campo, criando um tipo de cartelização do setor. Era tanto dinheiro, quase todos os frigoríficos brasileiros foram comprados, formaram um cartel. Isso criou o quê na época? Eles dominavam o preço do boi em pé. Porque o criador, ele não tem matador, ele não tem a possibilidade de sacrifício das suas reses, dos seus animais. Ele entrega para o frigorífico. E ele precisa desse preço, que é dominado no mercado. Acontece que o preço do boi em pé foi dominado completamente no Brasil. A tal ponto que o setor deixou de ser lucrativo, me diziam os criadores da região de Presidente Prudente na época, e eu trouxe aqui para o ar essa questão. Isso levou a um ponto que não apenas os machos, mas também as fêmeas, as matrizes começaram a ser vendidas, porque não era mais lucrativo ter o boi em pé na fazenda. O que é que redundou nisso? Chegou um momento que faltou carne. Faltou boi em pé, quase que se liquidou com o plantel da boiada brasileira. Olha a desgraça que às vezes acontece quando você carteliza um setor. Quer dizer, o domínio é tão vasto que destrói completamente, quase destruiu a pecuária brasileira. Por isso que a atuação agora... Eu esperava que um dia isso viesse à tona. Vamos ficar muito atento a essa operação, porque é isso que vai esclarecer. Evidente que depois o plantel se refez, a pecuária se restaurou, porque faltou carne, o preço do boi em pé começou a crescer, o pecuarista voltou a investir, etc. Mas quase destruíram a pecuária brasileira há 10 anos atrás. E é interessante justamente isso, Joséval, quando você conversa com empresários de diversos setores da economia brasileira dos últimos anos, né, especialmente durante o governo petista, o que chamava a atenção muitos empresários, alguns tinham uma empresa que começou com o avô, passou para o pai, agora está com o filho. O pessoal trabalha. Foi tudo comprado. E o pessoal trabalhando, e falou assim, mas como é possível uma empresa, como essa, o caso da JBS, crescer tão rapidamente em tão curto espaço de tempo? Professor, eu não quero ser exagerado, mas os números que me deram eram esses.
diz que era sacrifício de 40 mil bois por dia em determinados frigoríficos. Sim. Alguns chegaram a me dizer que criaram um aeroporto dentro da fazenda. Sim. Descia o jato, matava o boi hoje, botava, embarcava, no dia seguinte estava em Roma. Não passava nem pelos açougues e os supermercados brasileiros. Era uma coisa assustadora. Então, e o que os empresários falavam assim, parece que eu sou incompetente, porque os outros, vem um sujeito do nada, em tão curto espaço de tempo, vira uma empresa multinacional, com uma grande empresa internacional, etc. E nós aqui estamos trabalhando há 2, 3 gerações e nada. Quer dizer, caminhamos, lutamos, enfrentamos inúmeras dificuldades. Essa que é a grande questão. O Partido dos Trabalhadores, o Partido Criminoso, é uma organização criminosa, ele usou essa estrutura de Estado para construir uma burguesia, entre aspas, petista. JBS é produto da burguesia petista. E não é só. Uma parte do grande empresariado, uma parte, é corrupta do começo ao fim. Eles foram sócios do PT, por isso que eles queriam manter a Dilma. Tinha gente que deu entrevista pro Dilma quase até o fim, porque são falsos empresários, que não são aqueles que labutam, né, que se matam, que trabalham, não, são aqueles que vivem do saque do erário, tal qual os petistas, tal qual o criminoso Lula.